E o Palmeiras ganhou um concorrente de peso por Caio Alexandre. O Bahia está na parada pelo jogador do Fortaleza. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história e fala também sobre o São Paulo. Quanto o tricolor vai arrecadar com a transferência de Beraldo e quais os bônus no negócio com o PSG? Fala ainda sobre o Corinthians, presidente do Tadieres descarta ou desmente o Corinthians em relação a um acerto por Rodrigo Garro. A negociação acontece, mas ainda não foi sacramentada. Fala ainda sobre o Flamengo com dificuldade para contratar reforços e de olho, segundo o Vene Casagrande, em um ex-atleta do próprio Fla. O rubro-negro não confirma. Fala ainda sobre Funes Mori. Vai ou não jogar no Grêmio? As últimas do mercado, atualizações importantes no Palmeiras e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes de passar todas as informações, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e não esquece de deixar seu like. Último lembrete, a partir das 7 tem programa do Nicola. Bora esclarecer as dúvidas de vocês ao vivo. Quero contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de aposta ganha, parceira do canal do Nicola, que te dá R$5 para fazer a primeira aposta. Para ganhar esses R$5 é só clicar no link que está no comentário fixo e fazer seu cadastro. E já dá para você aproveitar esses R$5 de bônus agora mesmo, nessa quarta-feira, com 2 jogos da Copa São Paulo. Às 7h30 tem São Paulo e Porto Vitória, o tricolor é muito favorito. Às 9h45 tem Corinthians e Ji-Paraná, timão ainda mais favorito. Então já sabe. Clica no link, faz seu cadastro, automaticamente R$5 são seus para fazer sua aposta. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Caio Paulista. O ex-lateral esquerdo do São Paulo já passou por exames médicos no Palmeiras e vai ser anunciado como reforço nas próximas horas. Tudo ok, foi aprovado e a compra está fechada. Bora contar ainda que o Palmeiras acertou a venda de Ivan Angulo, atacante colombiano que não vingou no time principal do Verdão. Ele será jogador do Orlando City em definitivo, negócio de $1 milhão. O Verdão ainda mantém 20% de olho numa venda futura. Por sua vez, Marcos Leonardo está sacramentado no Benfica. Negócio de €18 milhões. O Santos ainda fica com mais 10% de mais-valia, ou seja, numa eventual venda do Benfica, 10% do lucro do Benfica serão repassados ao Peixe. Bora contar também que a Justiça da Suíça anulou a condenação de Cuca naquele caso de estupro coletivo da década de 80. A juíza que cuidou de um novo pedido de julgamento do Cuca ainda ordenou a indenização em R$75 mil ao treinador, uma série de descontos por conta dos trabalhos com advogados, e o Cuca vai ficar com algo na casa dos R$55 mil. Cuca conseguiu reverter essa decisão porque foi julgado à revelia sem que pudesse participar como defesa na oportunidade. Como o caso já estava prescrito, não houve a anulação da pena, e sim a anulação da condenação. Acho que agora o Cuca estará liberado para voltar a trabalhar. Quero fechar o giro de notícias contando que o Chelsea está procurando um clube para emprestar Andrei Santos, ex-volante do Vasco. Havia sido cedido ao Nottingham Forest, mas por lá não teve muitas oportunidades. Já Juan de Neno, centroavante, recém-contratado pelo Cruzeiro, já desembarcou em Belo Horizonte e será anunciado nas próximas horas como novo reforço de forma oficial da Raposa. Enquanto isso, o Vitória fechou a contratação de William Oliveira, volante que defendeu o Cruzeiro em 2022 e esteve no Goiás na temporada passada. A saideira do giro de notícias, o Vasco acertou a renovação do contrato do meio-campista Guilherme Estrela, uma das revelações, uma das sensações do time sub-20. Ele deve ter oportunidades no time de Ramon Dias ao longo da temporada de 2024. Quero falar agora sobre o Grêmio e a confusa história de Funes Mori. Me refiro a um atacante argentino/mexicano, o nome dele é Rogério Funes Mori, 32 anos de idade, está há bastante tempo no Monterrey e vive os últimos meses do contrato no próprio clube mexicano. A imprensa mexicana chegou a cravar que ele será jogador do Grêmio, negócios acertado entre os clubes, mas outros veículos de comunicação da própria imprensa mexicana asseguram que o negócio vai acontecer apenas na metade do ano, quando ele deixa o Monterrey sem custos. O Grêmio aguarda e acompanha tudo à distância, sem se pronunciar. Atacante que tem bons números, 42 jogos na atual temporada, com 21 gols marcados. Ele fez 21 gols, tendo sido titular em 32 partidas. Seria o substituto natural de Luizito Soares, que vai defender o Inter Miami nos Estados Unidos. A saideira do giro de notícias relacionadas ao Grêmio,
o Santos decidiu cortar Rodrigo César da delegação que participaria da Copa São Paulo de Juniores. Esse atacante, que é destaque do time sub-20, chegou a fazer 8 gols em 21 partidas no Campeonato Paulista Sub-20, está sendo negociado em definitivo com o tricolor gaúcho. Bora falar agora sobre o Flamengo, de olho em Yuri César. Pelo menos é o que garante o jornalista Vene Casagrande. O Flamengo nega o interesse no atleta formado na base do próprio rubro-negro. Vocês vão lembrar dele. Foi emprestado para o Fortaleza, apareceu com destaque e acabou sendo negociado com o Al Ahly de Dubai. Já viveu momentos melhores no exterior. Na atual temporada, por exemplo, 15 jogos, 4 gols e 2 assistências, mas o problema vem agora. O cara não tem conseguido ser titular nem lá. 7 partidas como titular e 8 na condição de reserva. Será que um atleta que não consegue ser titular no Al Ahly de Dubai seria peça importante no Flamengo? Só para completar em relação às notícias do Fla, negociações envolvendo Léo Ortiz e Vinha seguem estagnadas. Red Bull Bragantino e Roma recusaram as últimas propostas feitas pelo Flamengo e o Flamengo conta com a ajuda dos atletas na tentativa de convencer seus clubes a fecharem acordo. Bora falar agora sobre os números reais da venda de Beraldo, atleta que já foi inclusive apresentado e ficou à disposição do PSG na final de uma Copa lá na França nessa quarta-feira. O acordo foi fechado em 19 milhões de euros fixos e mais 1 milhão de euros em bônus. Uma fonte do São Paulo me assegurou que esse bônus é tão fácil de ser alcançado que nas próximas semanas o São Paulo já pode dar o negócio como fechado em 20 milhões de euros. Em algum momento a gente chegou até a informação vinda do São Paulo de que o acordo total poderia bater 25 milhões de euros. Não é esse o número. 19 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus. Ainda assim segue sendo a maior venda já feita por um clube brasileiro envolvendo zagueiro. Importante contar que o São Paulo, dono de 60% dos direitos econômicos, teria direito a um valor total de 64 milhões e 200 mil reais, já estou incluindo o bônus. Mas o Tricolor negocia os últimos detalhes para morder fatias do 15 de Piracicaba, que é dono de 20%, e de mais 20%, mais um percentual entre os 20% que pertencem ao Beraldo. A ideia do São Paulo é ficar com 90% do total da negociação, ou seja, com 96 milhões de reais. Só para completar sobre o Tricolor, reforçar para vocês, o contrato aprovado pelo Conselho Deliberativo do Tricolor para que o São Paulo passe a chamar seu estádio de Morumbis não tem bônus. Acordo fechado em 25 milhões de reais por ano, contrato de 3 temporadas, estamos falando de 75 milhões de reais. Bobadilha, um dos reforços do São Paulo para a temporada, volante paraguaio do Cerro Porteño, desembarcou nas últimas horas na capital paulista. Quero falar agora sobre Roberto Firmino, notícia que agitou o torcedor do Galo. O Bira Marinho assegurou que o Firmino é o 9 dos sonhos do Atlético para a temporada de 2024. Que MRV, Banco Inter, Banco BMG e Betano já teriam se colocado à disposição para ajudar na operação e também no pagamento dos salários do atleta. Vale a lembrança de que o Firmino tem contrato com a Al Ahly da Arábia Saudita até 2026 e está entre os brasileiros mais bem pagos do mundo, vencimentos próximos a 10 milhões de reais por mês. Importante lembrar ainda que o Firmino cogita a possibilidade da rescisão de contrato de forma amigável lá na Arábia Saudita diante da incapacidade de ser útil. Ele foi reserva nos últimos 6 jogos, não marca gol desde a primeira partida, enfim, coisa não anda boa para lá. Mas o que há de verdade nessa história? Consultei 2 fontes diferentes do Atlético e ambas asseguraram que não existe nenhuma chance de o Firmino ser contratado, discurso mais ou menos parecido ao que eu ouvi de dirigentes do Corinthians nos últimos dias. É possível até que em algum momento o Atlético tenha buscado informações para saber se o Firmino de fato cogita a rescisão de contrato no Al Ahly. E enquanto não houver qualquer tipo de rescisão, não há nenhuma chance de o negócio acontecer. As cifras são completamente irreais na realidade do Galo. Só para vocês entenderem, o Firmino ganha hoje o equivalente a 70% do elenco atleticano, com a informação importante de que o Atlético precisa baixar sua folha salarial para a temporada de 2024, até por isso torce urgentemente para que pintem por propostas por Allan Kardec e também por Eduardo Vargas. Bora mudar de assunto e falar sobre o Bahia, que virou o bicho papão do mercado brasileiro depois das contratações de Jean Lucas e Everton Ribeiro. O Bahia está interessado agora em Caio Alexandre, meio-campista de 24 anos de idade que pertence ao Fortaleza e que negocia há semanas com o Palmeiras. O Palmeiras tentando conseguir o menor valor, o Bahia já cacifou e cobriu a oferta do Verdão, pelo menos é o que garante o pessoal do site O Povo. Entrei em contato
com o pessoal do Fortaleza para confirmar essa notícia. Ninguém quis dar esclarecimentos. A resposta que eu obtive é de que qualquer informação nesse momento pode atrapalhar as tratativas, mas existe de fato a possibilidade de Caio Alexandre pintar como reforço do Bahia. Já pensou meio campo com Caio Alexandre, Everton Ribeiro e Jean Lucas? Vai dar bom futebol, certo? Ainda tem um Cauli para completar esse quarteto. Só para arrematar sobre o Bahia, o jornalista Jonas Stelman afirmou que Caio Alexandre pode ser o camisa 9 que o Bahia busca para a temporada de 24. O Caio pertence à Juventus, está emprestado ao Frosinone e também interessa ao Palmeiras. Importante lembrar que a Juventus não tem a intenção de negociar o atleta com clubes brasileiros, mas antes de gravar esse vídeo eu conversei com um dos representantes do Caio e ele disse que o Bahia e o Palmeiras têm interesse e existem tratativas com o objetivo de convencer a Juve a fazer negócio. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Situação esquisita para o presidente Augusto Melo. Em sua cerimônia de posse nesta terça-feira, o presidente alvinegro anunciou 3 reforços. Ranieri, volante que pertence ao Cuiabá, Palácios, lateral esquerdo que vem do Los Angeles FC, e também Rodrigo Garro, meio atacante do Tajeres. Mas, nessa quarta-feira, o presidente do Tajeres, o André Fassi, afirmou o seguinte, abre aspas, nada está assinado, os clubes são assim, infelizmente, mas é preciso ser cauteloso. O presidente afirma que o Corinthians acelerou o processo de divulgação do acordo antes mesmo de o martelo ter sido batido. Uma clara demonstração de falta de traquejo dos dirigentes alvinegros. Não dá para você anunciar um atleta antes mesmo da assinatura do contrato. Até porque, em casos similares, ocorridos em outros tempos, a operação acabou ficando mais cara. Então agora o Corinthians, depois de anunciar algo que ainda não havia sido tratado como definitivo, pode acabar pagando mais caro. Por que o Corinthians poderia ter acelerado esse processo? Entre outras coisas, pela necessidade de dar resposta a torcedores na data da apresentação do novo presidente. Segundo o Tajeres, o que impede o anúncio ainda é a apresentação de garantias bancárias. O Tajeres, diante da péssima referência, da péssima fama do Corinthians em relação ao pagamento, decidiu ou obrigou o Corinthians a apresentar garantias bancárias. Enquanto essas garantias não forem apresentadas, o Tajeres não anunciará a venda do Rodrigo Garro. Familiares do Rodrigo já tratam o negócio como fechado. O pai dele chegou inclusive a postar uma montagem do filho vestindo a camisa alvinegra, mas o papel timbrado ainda não foi sacramentado. Prometo ficar de olho. Novidades a partir das 7 tem programa do Nicola. Deixa like, se inscreve, compartilha também. Valeu, abraço, tchau.